Tchau. Tchau. Bom dia a todos e a todas. Espero que estejam bem na medida do possível. Então, meu nome é Tatiana, eu sou professora da rede municipal e estou coordenadora formadora da educação especial. Então, dando continuidade ao programa de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação, hoje temos a live Psicologia e as Dimensões da Saúde Mental da Comunidade Escolar em Tempos de Pandemia, com a psicóloga Andréa Costa Abiazar. Ela é psicóloga formada pela PUC Paraná desde 2001, possui formação em psicoterapia relacional sistêmica com a psicóloga Solange Rosset, especialização em educação especial pela Faculdade Padre João Bagossi, língua brasileira de sinais, Libras intermediário, pela Escola de Idiomas Librandos, e atua como psicóloga escolar educacional pela Secretaria Municipal de Educação de Piraquara, e atua como psicóloga clínica em consultório particular no nosso município. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Antes de passar a palavra para a Andréa, eu gostaria de falar que muitos profissionais da educação já conhecem, né, a comunidade escolar, o trabalho que ela já vem fazendo para nós, enquanto rede, apresentando os vídeos, né, em relação aos tempos de pandemia, e o quanto é importante essas orientações para preservar a nossa saúde mental. Então, neste momento, eu passo a palavra para a Andréa. Bom dia, Andréa. Fique à vontade. Perguntas, gente, dúvidas, podem ir colocando no chat, que eu vou marcando. E ao final da fala da Andréa, a gente abre daí para que ela possa responder. Tudo bem? Bom dia, Andréa, com a palavra. Bom dia, Tatiana. Bom dia, comunidade escolar. Bom dia aos meus colegas professores, servidores. Bom dia, então, aos nossos estudantes que, porventura, estejam nos assistindo, né? Aos pais dos nossos estudantes, convidados, as pessoas que vêm de outros espaços, né? De outras instituições também acompanhar aqui a nossa live. E está um dia tão lindo aqui no nosso território, né? Está um sol bonito para a gente falar de saúde mental hoje, né? Então, hoje a gente vai estar conversando, né, sobre a contribuição da psicologia e essas dimensões da saúde mental. Então, eu vou estar trazendo alguns aspectos que são, assim, protetivos, que promovem a nossa saúde mental nesses tempos de pandemia, né, que vivemos no momento. Como a Tatiana bem falou, né, eu sou a Andréa, psicoescolar, eu atuo aqui no município de Piraquara, estou lotada na Secretaria Municipal de Educação de Piraquara, e a gente vem fazendo essa estratégia como formação continuada já, então, né, há um tempo com os vídeos. Quem ainda não teve oportunidade, vocês podem ter acesso a eles lá na Secretaria de Educação de Piraquara, seja no YouTube, no Facebook, né, para a gente ir conversando e vocês irem acompanhando minha fala. Então, eu vou pedir ali para a gente estar acessando esses slides para a gente começar, então, nossa conversa e dar continuidade a esses pensamentos aí dessas estratégias, né, para a nossa saúde mental. Então, pessoal, eu quero discutir um pouquinho hoje sobre proteção, promoção e prevenção, né, da nossa saúde mental nestes tempos de pandemia, né? O que a psicologia vai estar trazendo para a gente pensar e refletir e quais seriam as relações com todas as dimensões da saúde mental. Então, tem algumas para a gente discutir, certo?
A primeira reflexão, então, no próximo que eu quero fazer com vocês é que tem uma reportagem que saiu na Veja Saúde de 19 de agosto de 2020 que traz as ondas da pandemia. Então, o psiquiatra Dr. Antônio Geraldo da Silva, ele conseguiu fazer ali um levantamento das consequências que a Covid foi trazendo para nós. A gente percebe ali o adoecimento e a mortalidade, né? Então, o vírus veio e trouxe a doença, né? Vírus assim devastador, né? Que contaminou, né? Muitas pessoas. E, infelizmente, tivemos um grande número de mortes. Num segundo momento, que seria uma segunda onda, houve uma restrição de recursos e a reorganização de todo o sistema de saúde, porque daí tinha que dar um olhar maior para as pessoas que estavam pegando Covid. Então, isso afetou as pessoas, né, que tinham outros problemas de saúde. Essas pessoas daí não foram assistidas, porque teve que focar quem estava com Covid. Num terceiro momento, ele percebeu assim uma onda que foi uma interrupção dos tratamentos para doenças crônicas. Então, aquelas pessoas que precisavam de um atendimento mais constante, elas também foram afetadas. E agora, por último, na quarta onda, digamos assim, o psiquiatra coloca na reportagem, então, que a gente está vendo que está acontecendo um grande desgaste da sociedade. Aqui no Paraná, a gente está indo para 7 meses, né, de confinamento, isolamento social, e por conta disso, e todos os outros problemas e desafios que essa pandemia trouxe, está dando um grande desgaste para a gente. Então, a gente está, assim, entrando numa fase muito grande e importante para olhar mais ainda para a nossa saúde mental. Uma fase onde pode gerar ou agravar os quadros de traumas psíquicos, doenças mentais, o aumento das compulsões, sejam elas as mais variadas, né? Então, essa é a primeira reflexão que a gente vai fazendo, né? Desde o início da pandemia, a gente tem discutido essa questão da cuidado com a saúde mental. Desde o início, psicólogos, psiquiatras, educadores têm falado sobre isso. Então, agora, mais do que nunca, no ponto que chegamos, de grande estresse, dessa convivência forçada, né? Ali na nossa casa, naquele espaço, a gente precisa mais do que nunca ter esse olhar para a saúde mental. Na sequência ali dos nossos slides, a gente vai começar a discutir um pouquinho todos esses desafios, né, que a gente está vivendo agora na pandemia. Ai, vejam lá, gente, tem os vírus, tem esses novos protocolos, né? Então, com a vinda dele, a gente teve que se adaptar a muitas outras coisas, né? Uso de máscara, ficar distante das pessoas, 1,5 m a 2, não emprestarmos a mesma caneta, não pode entrar todo mundo junto no comércio, não podemos nos reunir, enfim, foram muitos protocolos, mudou a nossa rotina, né? A gente está tendo que lidar com o medo de se infectar, a gente está tendo que lidar, assim, que se a gente pegou aquele medo de que vai ficar num estado grave e, de repente, vai até parar num hospital, numa UTI, a gente está tendo que lidar com medo por causa dos nossos familiares, dos amigos, dos colegas, falta de assistência, a questão do próprio isolamento e do próprio distanciamento que temos agora que manter foi, então, uma orientação, né, das autoridades sanitárias. Estamos tendo que lidar com mudanças de rotinas, com a situação de home office, teletrabalho, então mudou a configuração toda do trabalho, né, dos professores, dos servidores. Eu tenho certeza aí que pais da nossa comunidade também tiveram que lidar, de repente, com o desemprego ou até com ressignificação do trabalho. Você tinha um contexto e agora mudou para outro.
Chegaram as aulas remotas, num ponto aí da pandemia que também tivemos que administrar. No nosso Paraná, ainda por cima, tivemos o problema com a falta de água e esse rodízio todo que ficou ainda mais rígido. Tantas outras notícias que temos que lidar também, que a gente vê pelo mundo inteiro, né? O desemprego, como eu já tinha mencionado, então são tantos os desafios, né? E esses desafios, como a gente pode ver ali no próximo slide, eles vão trazer algumas consequências. São consequências como o adoecer, porque quando o vírus chega, muitas pessoas adoeceram. Com isso, alguns quadros pioraram e a gente perdeu algumas pessoas. Outra consequência, então, para algumas famílias foi o desemprego, e com isso a gente perdeu meios de subsistência, porque a pessoa naquela família contava com aquele recurso e de repente ela teve isso alterado, mexido. A gente teve que lidar com o preconceito porque muitas pessoas foram excluídas socialmente quando pegaram o Covid. Até teve um vídeo especial que fizemos sobre isso, porque os relatos eram intensos, né, sobre pessoas que adquiriam o Covid e eram excluídas e tiveram que lidar com muito preconceito. Também ser separado dos seus familiares, porque você, a partir do momento, né, que está com aquele quadro e precisa ficar num cômodo isolado para cuidar dos que moram com você, né? Aquele sentimento de medo para transmitir para outras pessoas, né? A gente teve que lidar aqui no Paraná com a questão do rodízio da água, então a gente agora ficou no rodízio mais rígido ainda, que a gente está mais tempo ainda lidando com a falta da água nas nossas casas, né? Os prejuízos na ensino-aprendizagem, a gente sabe, né, que nós queríamos estar com as crianças lá na escola, com os nossos estudantes, seria mais fácil para todo mundo, seria o melhor para todo mundo. Então, esse é um grande prejuízo que a gente percebe que depois a gente vai ter que pensar em mil possibilidades, né? Também o medo de desenvolver crises psicológicas, né, porque pode acontecer com muitos de nós. O aumento das vulnerabilidades foi outra consequência que a Covid trouxe, né, como bem os educadores, psicólogos, psiquiatras vêm discutindo, né, as negligências, violências, abusos que por causa do confinamento também aumentaram. De repente, conflitos no lar por causa desse convívio forçado, né, e de repente até o aumento do vícios. É claro que tem muitos outros desafios e consequências que eu não listei aqui, que cada família, de repente, tem vivido. Se a gente tivesse que, né, perguntar para cada um de vocês, eu tenho certeza que vocês também trariam outros elementos que vocês vivem, né, no dia a dia de vocês. Na continuidade ali, então, vamos refletir assim, que é muito esperado frente a tantos desafios e a tantas consequências que a gente tenha algumas reações, né? Porque nós somos humanos. Então, são tantos os contextos que estamos lidando que vai ser muito normal a gente se sentir incompetente, impotente frente a tantas catástrofes, mais irritados, com mais angústia, tristes, com choro excessivo, de repente ter pensamentos repetitivos, negativos, tanto pela pandemia, sobre a nossa família com aquele medo, né? Ou até sobre a morte e o morrer. Pode ser que aconteça alterações no sono e no apetite da gente, isso é muito comum, a tal da insônia, né? Ou o comer compulsivo, os conflitos interpessoais, principalmente nesse momento dentro do lar, com aqueles que a gente está mais tempo confinado, né? Podemos ter crises de ansiedade ou algumas reações típicas de ansiedade, falta de ar, aquela palpitação, aceleração,
alguns comportamentos, né? Esses são os mais comuns, né? Que eu percebo na escuta que eu faço das pessoas, com os meus amigos, com os meus clientes no consultório, que são os comportamentos assim mais naturais que têm acontecido. Dando sequência, então, no próximo slide, eu quero conversar com vocês que tem um manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais que se chama DSM-5. É um manual que nós, psicólogos e os psiquiatras médicos, utilizam, né, como um material norteador. E neste material, então, coloca-se lá que é muito natural que, frente a tantos desafios, a tantas situações na nossa vida de estresse, de perdas, a gente vai ter alguma reação. Então, será esperado que a gente tenha uma resposta frente a tanto estresse e a tantas perdas. Então, que isso não é uma condição psicopatológica, que é normal, que é natural, porque somos humanos e frente a tantas coisas que a gente vai passando, a gente vai tendo que reagir de alguma forma. Alguns de maneiras mais intensas, outros de maneiras mais tranquilas, mais leves, porque isso depende também muito de características individuais. Porém, então é muito natural que a gente passe por tudo isso, que a gente tenha 1000 reações. Por isso que daí a gente vem conversando sempre desde o início dessa pandemia, não só nós aqui na Secretaria de Educação, mas essa discussão ela é geral, ela é mundial, dos cuidados com a saúde mental, porque vamos ter muitas reações, certo? Então, eu quero contar para vocês que tem, sim, algumas maneiras de a gente pensar e rever nos nossos comportamentos, nas nossas sensações e reações, alguns pontos que chamam a atenção. Vamos avaliar juntos, então, para ver se essas reações não estão sendo sintomáticas, certo? Então, a gente pode pensar lá, né? Como a gente está vendo no próximo slide. Sintomas persistentes. Essas coisas que eu estou sentindo, elas estão persistindo? Elas estão se prolongando por muito tempo? Eu estou assim com sofrimento muito intenso, desesperador? Eu estou tendo pensamentos suicidas sobre morte, morrer? Ou mesmo eu já fiz uma tentativa de suicídio? Ou o comportamento de automutilação, que é se arranhar, se cortar, se machucar. Outra coisa para a gente pensar é aquele comprometimento significativo nas atividades de vida diária, naquilo que você tem que fazer no teu cotidiano. Será que para acordar, para comer, para se vestir, para fazer seus trabalhos, cumprir seus prazos, está tendo algum comprometimento? Você não está conseguindo mais cumprir? Não está mais conseguindo conduzir o seu cotidiano? Vamos pensar também nas dificuldades profundas nas relações familiares, sociais e no trabalho, nas relações com as pessoas, né? Se de repente você não tinha essas dificuldades, mas ultimamente você percebe que está sendo muito difícil a convivência. O aumento de abuso de substâncias e compulsões, que daí não é só álcool, droga, cigarro, mas também compulsão por comprar, por exemplo, compulsão por comer. Então, presta atenção nisso, tanto que isso vem aumentando no seu dia a dia de um jeito mais avassalador, mais desesperador. Vamos pensar também nas reações físicas que a gente vem tendo no momento. Tem aparecido enxaquecas constantes, formigamentos nas mãos, dor aqui na cervical, aqui está insuportável de dor, você não está conseguindo relaxar. Tem comportamentos de náusea, de tontura, aquela sensação que parece que vai vomitar ou que vai desmaiar, a falta de ar mesmo, né? Entre outros, né? Eu cito alguns dos comportamentos físicos.
A questão dos medos também, né? Medos excessivos que você não tinha antes, como medo de dirigir, medo de ir até o portão, medo de abrir a porta, medo de ir ao mercado. Você não quer mais ir, você não consegue mais. Então, vamos avaliar o quanto que isso tem mudado, o quanto que de medo tem aparecido. A questão da parada total das atividades que a gente costumava desempenhar, né? Então, tem algumas coisas que você fazia antes e que agora você parou totalmente e não tem feito. Então, esses são alguns pontos que podemos avaliar para a gente perceber o quanto que disso está sendo sintomático para a gente no momento, se essa condição está piorando. Dando continuidade, então, para o próximo slide, vamos pensar que esses fatores que vão determinar um impacto maior na nossa saúde mental, eles estão relacionados a 3 pontos principais. O primeiro deles é o tanto da magnitude da pandemia na minha vida, no meu contexto, na minha família. Então, o tanto que essa pandemia está atingindo, realmente houve muitas perdas na minha família no momento, realmente houve desemprego, realmente houve muitas pessoas infectadas, as pessoas na minha família ficaram em estado grave, de fato faltou água há muitos dias, de fato a pandemia em si atingiu muito a minha casa, então eu vou ter uma vulnerabilidade maior porque eu estou tendo que lidar com mais dificuldades. Outro ponto para a gente pensar é o grau de vulnerabilidade da própria pessoa, fatores individuais, né? Mas eles têm a ver com aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Quanto mais houver uma predisposição genética hereditária de transtornos mentais na minha família, mais vulnerável eu sou. A minha estrutura psicológica, eu tenho traços de personalidade negativos, pessimistas, então eu tenho mais vulnerabilidade, e o meu contexto social, né? Como que é o ambiente na minha casa, como que é o ambiente que eu convivo no trabalho. Então, assim, isso pode ou não me deixar mais vulnerável. E, por último, os usos das estratégias de intervenções protetivas, porque existem estratégias e intervenções protetivas para a nossa saúde mental. Então, quanto mais eu usei dessas estratégias e dessas intervenções, mais eu me protejo para eu não ficar vulnerável a ter uma condição mais psicopatológica. Vocês sabem que entre 1/3 e metade da população pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica nesse momento, caso não sejam feitas essas estratégias protetivas, que é, assim, eu acho que o mais importante da nossa fala de hoje, né? Porque a gente vai, então, discutir várias dessas estratégias protetivas. Seguindo, então, no nosso slide, vamos pensar assim, que se nas primeiras ondas lá da pandemia, já no início e na sequência, eu já fui percebendo que eu estava em sofrimento, que eu estava apresentando medos generalizados, crises de ansiedade, e eu não pratiquei nenhuma estratégia protetiva, e eu estou com mais probabilidade ainda de desenvolver uma condição mais psicopatológica, pode ser de médio a longo prazo. Então, eu acho que a grande estratégia nossa agora e ferramenta é a gente refletir bem sobre isso, que tem estratégias protetivas para a gente fazer no dia a dia e cuidar da nossa saúde mental nesse momento tão crítico, né? Tudo isso que eu estou conversando com vocês até o momento, quem quiser se aprofundar, pode procurar lá a cartilha de saúde mental e atenção psicossocial na pandemia Covid-19. Então, é um material que está bem rico, bem completo, ele é da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, e ali vocês conseguem, então, se aprofundar, né, e estar
tendo acesso a esses pontos que a gente veio tratando até aqui. Como vocês podem ver, eu deixei o site ali, né? Vocês podem anotar, é fiocruzbrasilia.br, para conseguir baixar, então, essa cartilha. Caso, então, já exista uma piora significativa nas nossas sensações, nas nossas reações, a gente precisa procurar ajuda qualificada, uma intervenção mais qualificada. E quem faz essa intervenção normalmente é um psicólogo ou médico e psiquiatra, seja lá no sistema público ou seja no sistema privado. Então, se eu já tenho um plano de saúde, eu posso procurar, né, me informar como é que esse serviço está se dando no meu plano. Ou então, né, eu posso, se eu tenho condições, procurar no sistema privado, ou eu posso procurar no sistema público. A porta de entrada no nosso sistema público sempre vai ser as nossas unidades básicas de saúde, as UBSs, né? Então, eu posso me dispor a ir até lá para buscar qual a melhor forma de eu ter uma ajuda. Então, no nosso município, né, se você for procurar o sistema público, a gente deve ir às unidades básicas de saúde lá do nosso bairro, para tentar, então, ter esse respaldo mais qualificado. Como eu sou da linha sistêmica, eu preciso dizer para vocês que sempre as buscas, elas devem ser biopsicossociais. Que a gente não deve só se preocupar em buscar um tipo de ajuda quando a gente não está bem. E principalmente no aspecto da patologização, de eu ir para o lado da medicalização, porque, ok, nós vamos tomar algum remédio para sairmos daquela crise, daquele estado, mas nós vamos continuar com coisas camufladas que a gente não está desenterrando, que a gente não está trabalhando e não estamos conversando. É disso que eu quero falar um pouco hoje, que essas estratégias protetivas precisam ser pensadas, né? A gente não pode só ir em busca de um milagre. Eu vou procurar uma mágica em que essa pessoa, psicólogo ou este médico, com um remedinho, vai tirar magicamente de mim. Precisa ter um comprometimento de autorresponsabilidade, que eu sou responsável pelo meu processo e eu preciso trabalhar os meus estressores, os meus gatilhos, preciso me conhecer, trabalhar minhas emoções nesse momento. Dando continuidade, vocês sabiam que nós temos o Telepaz em Curitiba? Então, lá no próximo slide, vocês vão ver, tem vários contatos para eu sugerir para vocês. Nós podemos, então, procurar o Telepaz para escuta psicológica por telefone, o número é 3350-8500, e quem é servidor em Curitiba pode ligar no final 8200. Tem também atendimento psicológico online no Paraná, e ele é gratuito. É por videochamada. Então, vocês vão usar lá um aplicativo que é o Telemedicina Paraná. Também, para os servidores profissionais da educação de Piraquara, a gente oferece no telefone 3590-3825, sempre nas terças e quintas, uma escuta psicológica. Então, ela é qualificada porque é feito por psicólogo. E lá no Telepaz em Curitiba também é feito por psicólogos. Nós temos ainda o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele presta apoio emocional e prevenção ao suicídio. O número é 188. Gente, funciona 24 horas, a qualquer momento você pode telefonar e é gratuito. Não tem crédito no celular? Ligue mesmo assim. E vamos pensar que esse CVV, ele ainda atende por e-mail e por chat. Só daí a gente teria que entrar ali no site para ver como funciona, tá? Em Curitiba, tem tratamento psicológico também em todas as faculdades e universidades. Então, vocês podem ali na tabela perceber que a gente tem ali a Universidade Positivo, a Tuiuti, a
PUC, Federal, Dom Bosco, Uniandrade, FAI. Então, tem várias universidades, várias faculdades que prestam serviço psicológico, né, de tratamento psicológico. Então, tem vários preços, né? Mas eles normalmente são gratuitos ou com um valor bem acessível à população, à comunidade. Seria uma outra forma, então, de a gente buscar uma intervenção qualificada. Agora eu quero começar a conversar sobre as estratégias de proteção, promoção, prevenção da nossa saúde mental. São pontos que vão nos resgatar nesse momento tão delicado da pandemia, vão nos proteger. São estratégias para a gente fazer no dia a dia. O primeiro deles é o gerenciamento de tempo e rotina, porque o comportamento de procrastinar, que é ficar deitado de roupão, de pijama, só assistindo ou sem fazer nada, deixa você muito desmotivado, preguiçoso, com pensamentos negativos, daqui a pouco começa a ficar depressivo, chateado, sem motivos para a vida, sem objetivos. E o contrário disso, que seria o comportamento de aceleração, em que eu trabalho, estudo, eu não paro, eu acordo 7 da manhã, eu vou dormir 1 da manhã, e eu limpo casa, e eu estudo, e eu trabalho, eu cuido dos filhos, eu não paro. Isso também não é bom, porque gera uma estafa, gera síndrome de Burnout, gera comprometimentos de estresse, de irritação. Então, nenhum nem outro são favoráveis à nossa saúde mental. Por isso é importante a gente usar a estratégia de gerenciar melhor o nosso tempo e a nossa rotina. A melhor maneira de fazer isso é a gente ter horários definidos para a gente acordar, para a gente dormir, para se alimentar, para trabalhar, para estudar, para fazer o lazer. Precisa ter disciplina, porque se não tiver, não vai conseguir. Só depende da gente. Então, uma boa estratégia é fazer cronogramas. Por escrito, numa tabela, num quadro, numa agenda, num planner, aquilo que funcionar para você. Tem famílias que gostam de painéis, de quadros, quadro de giz ou quadro de caneta. Tem família que prefere uma agenda. Tem pessoas que funcionam melhor com planner. Então, veja o seu método, né? Mas é legal a gente colocar lá as tarefas pessoais, as profissionais e quem tem filhos, colocar as coisas dos filhos, porque o horário que cada um vai usar, a gente tem que ver a idade dos filhos, são pequenininhos, são grandes, já dá para eu deixar ele mais sozinho, não dá, eu tenho que estar em cima, então tudo isso vai ter que ser avaliado no contexto de cada família para montar esse cronograma. É muito favorável a gente acordar de manhã e trocar a roupa, por reuniões, ver vídeos e lives, estudar e montar aulas e precisamos fazer essas pausas, porque isso é protetivo para a saúde mental. Quando a gente faz as pausas, a gente dá uma desestressada e, inclusive, a gente tem insights para aquelas coisas. E a gente não fez pausa, e a gente não se cuidou, não teve nada de atividade de lazer, e isso gera estresse. Isso não é favorável para a saúde mental. Então, a gente tem que aprender a dar limites para a gente mesmo. Dar limites para as pessoas da casa, que naquele momento você precisa se concentrar, você precisa trabalhar, ou estudar, ou elaborar alguma coisa, e você precisa fazer combinados na sua casa, de que naquele momento você não pode ter aquele incômodo. Tem um papai que eu acompanho no YouTube, que ele está agora em home office, com crianças em casa, e ele faz vídeos para contar as experiências dele. Num desses vídeos, ele ensinou que ele criou lá a placa de reunião. Então, os filhos ajudaram a confeccionar uma super placa, o pequenininho fez desenhos, o maior escreveu bem grande, assim, placa da reunião. E aí, naqueles momentos mais urgentes que ele precisa, sabe, fazer reuniões online, ele coloca a placa lá. E aí, nesse momento,
os filhos respeitam. No início não era assim, sabe, gente? Mas isso foi se construindo aos poucos, né? E eles aprenderam os limites na casa. É importante falar também sobre a circulação de papéis, né, na casa. Ajuda muito a gente se dividir nas tarefas de jornada doméstica e na lida com filhos, para quem tem filhos. Porque, afinal de contas, daí não sobrecarrega uma pessoa só. Esse é um grande problema da pandemia. A gente está tudo no mesmo barco, em isolamento em casa, tendo que estudar, trabalhar, cuidar de filhos, limpar a casa, lidar com a falta de água. A gente já falou de todos os desafios, né? E se não houver ajuda mútua e circulação desses papéis, vai ficando pesado para uma pessoa só e essa pessoa vai adoecendo, né? Porque ela está sobrecarregada. Se você puder contar com uma rede de apoio, então vai ser bom. Se você tem uma vizinha do lado que dá para contar, se no mesmo terreno tem a sua mãe, a vovó, enfim, se tem uma rede de apoio para você contar, podemos utilizar-se dela também como estratégia para esses momentos mais agudos. A necessidade de organizar um espaço, então, na casa de estudos e trabalho também é uma grande recomendação para gerenciamento de tempo. Se for possível, no seu espaço onde você mora, ter um cantinho para que você faça essas coisas, ou que seja para os filhos, né? Que os filhos ali tenham um espacinho para eles, demarcado, que ali é um momentinho de fazer as suas aulas, né? De fazer as atividades e as experiências escolares. Bem, dentro desse gerenciamento de tempo, tem alguns pontos que são estratégias de promoção, prevenção e proteção da nossa saúde mental que a gente poderia refletir e seria interessante de ter nesse dia a dia, né? Eles são alguns pontos que eu consigo fazer realmente protetivos. Saúde física, espiritualidade, estudos, interações sociais, emoções e resiliência. São, assim, alguns pontos chaves para a gente refletir. Quero falar, então, primeiro sobre a saúde física. Então, a gente já viu hoje, para quem está entrando depois na live, né? A gente está falando sobre as dimensões da saúde mental, as contribuições da psicologia para toda a comunidade escolar, e a gente já conversou um pouquinho, então, sobre gerenciar tempo. Agora, a gente quer se aprofundar em saúde física. Para cuidar da saúde física é um tripé, né? Andréia, só um pouquinho, só para dar um posicionamento. Sim. Nós temos pouco mais de 330 pessoas acompanhando a live, muitas pessoas reforçando, né? De rotina, né? Nisso que você está colocando agora, né? O quanto é importante a lida ali do dia a dia com os filhos, colocar em pauta, né? O planejamento do meu dia, o que eu devo fazer, Sim. Porque às vezes eu passo da minha hora do trabalho, esqueço a família, ou às vezes não quero nem sair da cama, então muitos relatos ali bem importantes, né, que eu acho que o que você está trazendo vai contribuir e muito, né, para essa autoajuda. Puxa, que coisa boa. Fico bem contente, Tatiana, né, com a participação de todo mundo. É muito rico, né, esse debate no chat, porque cada palavra de cada um também vai sensibilizando o colega, o pai da família, os nossos estudantes, né, as pessoas que estão participando. E olha que legal a gente poder refletir da realidade de cada um, que estamos todos nesse mesmo barco, nessa pandemia, lidando com tantas coisas, que a gente vai cair mesmo, que vai ser natural, que a gente pode fazer essa autoavaliação, que a gente tem lugares para buscar ajuda, né? Então, tudo isso vai ser muito rico hoje, né? Esse debate. Sim, está sendo muito importante. Ali muitas pessoas estão colocando o quanto é válido essas reflexões, e você falando, a gente começa a se perceber,
né? Porque às vezes a vida é tão corrida, o dia é tão corrido, você não para pensar, meu Deus, eu estou tendo esses sinais também. Fica o Sim, alerta, né? Precisando de ajuda, preciso rever a minha rotina. Então, acho que essas colocações que você vem trazendo é bem bacana, acho que é bem importante. E de tudo, o procurar ajuda, né? Eu preciso de sim, ajuda. Primeiro, né, o auto-ajudar, fazer essa sim, avaliação. exatamente. Isso, Andréia, pode ir. Muito legal, fiquei feliz com as contribuições. Então, vamos dar um pouquinho mais de continuidade, né? E vamos começar a falar um pouquinho sobre a saúde física. Então, como eu estava iniciando a falar, a gente tem um tripé básico, né? Que são 3 pontos chaves para a saúde física. E como isso é um dos pontos muito importantes para a nossa saúde mental, como desemboca, né, em condições melhores quando a gente tem um olhar para a saúde física. O processo de alimentação, então, é bem favorável fazer uma reeducação alimentar com uma alimentação de 3 em 3 horas, fazendo a redução de açúcar, gorduras e farinhas, e colocando mais frutas, verduras, legumes, sucos, chás, grãos, né? Vejam que já é comprovado que açúcar, gorduras e farinhas aumentam condições de estados alterados de humor. Então, quem já está com um quadro mais depressivo, quem já tem histórico de depressão, ou quem está percebendo que está em sofrimento intenso, então esses alimentos, eles não são reguladores de humor. Então, quanto menos a gente consumir açúcar, gorduras e farinhas, mais favorável vai ser. Dá uma diferença incrível fazer a reeducação, como começa a estabilizar o nosso humor. As atividades físicas, elas vão estimular muito todo o nosso sistema cardíaco, pulmonar, muscular. Por causa disso, vai regular a tua respiração. Se trabalha a respiração, você vai enfrentar ansiedade. Um trabalho bem principal e primeiro para controle de ansiedade é trabalho de respiração. E quando a gente começa a fazer atividade física, a gente começa a regular essa questão. A circulação, né? Ela fica melhor quando a gente faz atividade física, oxigena melhor o cérebro. E se está oxigenando melhor o cérebro, a gente se concentra mais, a gente consegue compreender mais as coisas que a gente está estudando, tem mais clareza. Aí, gente, vai aumentando a energia. Se aumenta a energia, aumenta a motivação, aumenta a qualidade de vida, eu melhoro o sono, eu melhoro o apetite, eu emagreço. E se acontece tudo isso, eu melhoro a minha autoestima. A gente pode escolher aquela atividade física que melhor se adapte. Pode ser uma bike, uma musculação, uma corrida, uma artes marciais. Eu vou ver aquela que melhor dá certo para mim. Também a gente ter um olhar para o sono, né? Que é o outro ponto do tripé, né? Que é aquele que vai fornecer uma energia e vai ajudar na imunidade, no sistema imunológico. O ideal é que a gente possa fazer noites de sono de 7 a 8 horas diárias. Percebam assim, no geral, você tem dormido de 4 horas por dia, não é favorável. Porque você está dormindo pouco, você vai acordar com problemas na pele, com olheira, cansado, estressado, irritado, às vezes não sabe nem porquê, mas é a falta de sono. Ou o contrário, eu estou dormindo de 11 a 12 horas por dia, isso também não é favorável, porque eu estou ficando muito tempo na cama, eu não estou movimentando o meu corpo, aí ficar muito tempo na cama desmotiva, gera pensamentos repetitivos negativos, aquelas ruminações, então também não é favorável. A gente então deve ir criando um hábito de ter esse sono de 7 a 8 horas, que daí é o que é o suficiente, que é o revigorante. Já que a gente está falando em sono, vamos falar um pouquinho da insônia, porque eu acho que é uma das maiores consequências na pandemia, né?
a gente fica pensando muita coisa negativa e aí a gente às vezes tem dificuldade para dormir. A insônia é um problema persistente para a gente dormir ou permanecer dormindo. Ela pode acontecer lá no sono inicial, quando a gente deita e não consegue pegar no sono. Ou no sono intermediário, aquele que a gente chama regulares, né? A gente precisa se policiar para ir deitar todo dia no mesmo horário. Lembram lá? Colocar aquela disciplina e aquele limite para mim mesmo. Eu vou deitar todo dia naquele horário. Não dormir dia, né? Porque daí a gente já estraga o sono da noite. Se a gente faz atividade física à noite, a gente fica em alerta, fica com muitos neurotransmissores ativos, então não é favorável e aí vai dar insônia. Os alimentos estimulantes podem ser tirados do seu cardápio. Coca-Cola, café, álcool, chocolates, eles provocam insônia. Quanto mais esse local for aconchegante, mais vai te favorecer. Ai, que ele seja quentinho, fofinho, um travesseiro gostoso, que não tenham luzes te incomodando ou até barulhos, o cachorro latindo. Claro, tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Que são coisas externas. Mas aquilo que eu posso controlar, quanto mais eu conseguir administrar, mais vai ser favorável para o meu sono. Dando continuidade, ainda falando de insônia, tem técnicas relaxantes que você pode usar, como um bom banho. Agora está crise de água, às vezes não é, mas a gente pode usar os chás relaxantes, que são basicamente camomila, valeriana, capim-cidreira, erva doce. A gente pode pensar, né, nesses chás, os sucos de maracujá. Podemos trabalhar com aromaterapia, que é a gente colocar ervas no travesseiro, que é a gente espirrar essências no ambiente que tenham cheiros calmantes, colocar no banho ervas, usar sabonetes relaxantes, trabalhos com meditação, trabalhos com relaxamentos e a própria leitura que dá sono, né? E eu sei que, de repente, vocês até têm outras dicas. O que não ajuda é a tecnologia. E agora a gente está em grande excesso de tecnologia, mas vejam, a próximo do horário de dormir, desliguem tudo, porque a televisão, o notebook, o celular, eles não favorecem o sono, porque aquela luz da tela, e de repente, conforme o que a gente está assistindo, a gente fica empolgado com aquilo. Você vai assistir um programa, uma série, uma live, vai ficar pensando sobre aquilo e não vai conseguir dormir. Os especialistas também falam de a gente não brigar com a insônia. Se você já deitou e está ali lutando um tempão com ela, levante e faça alguma das técnicas relaxantes que a gente já falou. Dá para usar cromoterapia, só que não a luz azul de LED, tá? Porque ela não é favorável para insônia. Tem que ser lâmpada comum da cor azul, que você coloque num abajur, naquele espaço onde você costuma dormir, porque ele trabalha insônia, ansiedade, depressão. Outros recursos que a gente pode usar, aqueles máscaras para os olhos, protetores de ouvido, travesseiros aromáticos, essências no colchão, um colchão adequado, né? E tem também aí uma pesquisa sobre o leite morno, né? Que diz que esquentar o leite e tomar o leite morno perto do horário de dormir é bom, porque o leite daí morno solta um aminoácido chamado triptofano. E ele seria um relaxante muscular natural, que vai relaxar a gente. Um outro aspecto é a espiritualidade. Tem um artigo que saiu do André Stroppa e do Alexander Moreira Almeida, que eles conseguiram verificar que as crenças religiosas e espirituais, elas vão influenciar o modo com que a gente vai lidar com a vida, que a gente vai entender os problemas vitais da vida, o sentido que vamos dar para o sofrimento e para o estresse. De 100 estudos que eles fizeram, eles conseguiram ver em 79 uma correlação bem positiva entre o nosso comportamento, práticas espirituais e um bem-estar psicológico. Então,
se você tem uma crença filosófica, religiosa, espiritual, né, vamos pensar sobre isso, tanto que isso te favorecer nesse momento. Vocês sabem que essa proximidade com a questão espiritual, ela traz mais otimismo, positividade, o jeito que você vai encarar a vida com mais esperança. Ajuda a gente a sair do fatalismo, do negativismo, a gente dá mais sentido para a nossa vida. Que na psicologia esses problemas e não cair em crise. Mas mesmo se a gente cair em crise, está tudo bem, porque a gente é humano e às vezes a gente vai cair sim. Também a espiritualidade vai gerar uma integração social melhor, porque você vai fazer mais vínculo com as pessoas que você está convivendo, trabalhando, estudando as questões de espiritualidade. Mesmo agora, que é tudo online, né? Na maioria das vezes, mesmo assim há um vínculo, né? E quando você começa a frequentar, você tem mais suporte social dessas pessoas, um ajudando o outro, né? Que a gente fazia antes e que gostava. Eu adorava viajar, bater perna no shopping, ir na casa da minha mãe todo domingo. É uma casa gostosa lá com uma garagem cheia de plantas. Quem me acompanha nas redes sociais já viu lá que eu postei, né? Já fotos da casa dela. E então são atividades que a gente fazia antes que a gente não está podendo fazer porque temos que, em primeiro lugar, não ficar doentes, tentar se cuidar, se proteger. Mas no artigo Lazer como fator de proteção da saúde mental, quem escreveu foi a Milena Pereira e o Cardoso. Eles conseguiram ver que tem uma associação muito positiva entre atividades de lazer e a nossa qualidade de vida, nossa saúde emocional. Gente, prazerosa é fazer aquilo que você gosta. Não pode ser por obrigação. Tem que ser algo que você curta, que faça sentido para você. Então, tem gente que se realiza no artesanato. Tem gente que é fazendo uma passeio de bike. Tem gente que gosta de cantar no karaokê. É importante eu falar que a linguagem da criança, ela é a ludicidade. Então, quem tem filhos precisa abusar muito de atividades lúdicas para eles, que envolvam brincadeira, diversão, porque essa é a linguagem natural deles. Tem gente que se realiza cozinhando. Eu, no sábado, eu tenho feito uns pratos. Então, eu percebi que eu relaxo muito cozinhando. E agora eu tenho mais tempo de pensar nas listas do que eu vou providenciar para fazer alguma coisa, eu tenho mais tempo ali para cozinhar, e eu vou curtindo aquele momento, eu coloco meu repertório de músicas, e eu vi que isso funciona muito para mim no sábado, como eu relaxo. Então, cada um tem que buscar e procurar uma atividade que lhe dê prazer. A gente não pode só trabalhar, estudar e limpar a casa. A gente tem que relaxar também. Isso também é uma atitude, né? E quando a gente faz isso, a gente está se desenvolvendo enquanto ser humano, a gente está trabalhando tanto questões pessoais quanto profissionais. Então, quem não está fazendo agora, no momento, procura pensar nisso. Será que tem um curso online para eu fazer? Será que eu posso aprender uma coisa que eu sempre quis agora? Gente, pode ser o que for. Pode ser algo da sua área ou algo que não tem a ver com a sua área. Eu quero aprender a fazer unhas. Eu quero aprender a costurar. Eu quero aprender uma língua. Eu posso aprender o que eu quiser. Isso vai... As questões do trabalho também, elas dignificam a gente. E esse foi um fator que foi afetado grandemente na pandemia, né, gente? Porque nós que somos servidores, né, a gente teve que reconfigurar e ressignificar todo o nosso trabalho, aprender muitas coisas novas, lógicas. Eu sou aquela que, para mim, eu gosto de escrever tudo. Eu, na minha época, não tinha enciclopédia, tinha que fazer pesquisas e escrever tudo à mão. Eu sou da época do papel ao maço. Nossa, foi um grande desafio.
e gravar esses vídeos e a gente aprender a cada dia coisas novas. É legal também, tem um lado bom disso, porque a gente foi aprendendo muitas coisas. Mas, porém, lado ruim, né? Porque a gente não estava acostumado com nada disso. Algumas pessoas da nossa comunidade escolar tiveram a situação de lidar com isso, né? E isso sim afeta a nossa saúde mental, porque o trabalho é um dos pontos principais. Teve pessoas que conseguiram dar um novo sentido ao trabalho que perderam. Eu vi uma reportagem que ela perdeu todos os pacientes no início da pandemia, teve que fechar o seu consultório e ela lembrou que ela era boa. Ela é aqui do Paraná, né? Comida típica aqui da nossa região, e ela começou a fazer barreado para os parentes, para os amigos, começou a ver que deu certo. E ela agora está trabalhando com a venda de barreado e conseguiu dar um novo sentido, né, para o seu trabalho, buscar uma nova maneira, né. Preciso reforçar com vocês online, porque nesse momento a gente está com muito. E o excesso de tecnologia no dia, ele não é favorável para a saúde mental, tá? Então a gente precisa pensar sobre isso. Alguns estudiosos sugerem que a gente fique sábado e domingo sem uso de ferramentas, que a gente fique offline se for possível. Se para você é muito difícil, tenta pelo menos começar assim a 1 horinha. Hoje eu vou ficar 1 hora offline, amanhã 2 horas, porque isso é protetivo. O excesso da telinha deixa a gente com problemas físicos na coluna, na mão de mexer no notebook ou no mouse, os movimentos repetitivos, né, de teclado e todas as condições emocionais também. A gente fica muito tempo naquela função repetitiva e isso é um grande gerador de estresse, de irritação. Preciso falar também sobre o excesso de redes sociais. Elas não são favorecedoras porque elas deixam as pessoas mais inseguras. Excesso de rede social mina insegurança, depressão, desmotivação, autoestima baixa, porque lá todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, as vidas são perfeitas. Você fica olhando aquilo direto e aquilo vai dando mal-estar, vai baixando sua energia. Então, quem já está começando a notar que está com a energia baixa, desmotivado, desanimado, não fica abusando das redes sociais, não vai ser produtivo para você. Instagram, Facebook, status de WhatsApp, essas coisas de repente podem ser fatores que vão ficar te minando para você ficar inseguro, para você ficar com a tua autoestima baixa. A vida não é perfeita. Todos nós temos problemas e dificuldades, e mesmo que a gente poste lá uma comida gostosa, uma foto bonita, mas a gente tem sofrimentos, tem problemas. Todos nós temos. Tem dias que choramos, tem dias que caímos. Então, a vida não é aquela perfeição. O excesso disso vai fazendo mal. E o outro ponto que eu preciso falar é que as coberturas midiáticas da mídia, né, elas vão influenciando o humor da gente, podendo aumentar nosso estado de alerta e as crises de ansiedade, porque daí você fica o tempo todo vendo só notícia negativa, só notícia ruim, com bastante tempo, por vários dias. Isso vai gerando, então, interferência no seu estado de humor e também deixando você muito em alerta. Então, isso vai causando fobias, vai aumentando os medos. Pessoas que já estão sentindo que tiveram alterações no aspecto de medo, insegurança, crises de ansiedade, e eu vou tentar focar um pouquinho nele, deixar o meu egoísmo de lado para focar nele. Isso começa a melhorar a convivência entre as pessoas. Quando a gente começa a brincar, de dar uma atenção para esse outro que mora comigo na mesma casa. O outro aspecto, que também é pensamento sistêmico, é dar continência e também espaço para a privacidade. Naquele dia que essa pessoa que está morando comigo
caiu, está mal, ela precisa de continência, apoio, escuta, ela precisa falar, ela precisa de espaço para chorar, e eu posso dar essa continência, mas no dia que ela não quiser, eu preciso dar o espaço dela. Também temos o direito de ficar sozinho. Então, se tem um cômodo para eu ficar sozinho, e esse outro respeitar esse espaço, essa privacidade. Isso ajuda nos processos de convivência também. No aspecto da comunicação, quanto mais ela for aberta e sem tabus no contexto familiar, mais funcional essa família será. Quando a gente puder falar sobre tudo, sem julgamentos, sem tabus, de uma maneira muito aberta, nós vamos conviver melhor. Eu já tinha falado sobre circularmos funções, quando eu falei lá do gerenciamento de tempo, né? E quem chegou na live agora, né? A gente está falando de saúde mental, de fortalecimento de vínculos nesse momento e de circular funções, né? Tanto com os filhos, tanto as funções domésticas, as funções de dar continência. Tem que circular isso. Já pensou se um só ficar responsável por acalmar as pessoas da casa, por limpar tudo, por cuidar dos filhos, sobrecarrega. Aí essa pessoa vai adoecer e vai cair. Então, se a gente puder circular as funções no ambiente familiar, a família fica mais funcional, onde todos terão essas funções. A gente pode também aprender a fazer bom uso das brigas. Quando eu fiz o curso com a minha professora Solange Rossetti, ela fazia muito essa analogia com a fogueira. Então, ela nos contava assim, se a briga ela está pequena, tem assuntos camuflados em segredo, mas que estão ali incomodando os familiares, mas ninguém fala disso, ninguém traz à tona. Então é bom a gente colocar mais lenha, a gente abanar para essa fogueira ficar um pouco mais intensa. A gente tem que trazer à tona para elaborar tudo isso. Mas pode ser muita, porque senão o fogo toma conta e queima a floresta inteira. E o contrário também. Essa chama já está super alta, já está tomando conta, e você vai pôr mais lenha ainda, não será favorável. Nesse caso, é bom abafar esta fogueira, para ela diminuir a força e o tamanho. Então, é nessa hora que a gente se retira, que a gente toma um ar, que a gente não cria confusão, que alguém vai ter que ceder. Também quero falar sobre aumentar diálogos e conversas em casa. Isso vai ser favorecedor para fortalecermos os vínculos. Então, tem algumas estratégias, tá? Que a gente pode fortalecer vínculos. Realizar atividades de rotina juntos. Comer juntos, cozinhar juntos, fazer uma oração juntos, jogar um jogo. Podemos aprender algo juntos, fazer um curso online, todos juntos. É necessário evitarmos as tecnologias que estamos juntos em família, porque a tecnologia provoca distanciamento emocional entre a casa. Aí ninguém se fala, ninguém se olha, fica cada um num cômodo com o seu celular na mão e não tem interação. E gente não está podendo ter interações fora. Daí se a gente não está podendo ter interações fora. Daí se a gente não vai ter interação dentro da casa, viram como daí não é protetivo? Podemos fazer grupos online. Eu acompanhei nas redes que teve família que fez festa junina e festa julina. Todo mundo se caracterizou com chapéu, com lacinho, e aí compraram doces típicos de festa junina, fizeram cachorro-quente, milho. Teve família que no Dia dos Namorados fez jantar especial com os filhos e tudo. Eu vi também amigos meus que fizeram um acampamento no quintal, montaram barraca no quintal e acamparam no quintal da casa. Teve família que fez gincana. Então, eram jogos competitivos, famílias grandes, que moram 5, 6 pessoas, fizeram gincanas.
também vi famílias que montaram karaokê para fazer competição de canto. Então, isso agora será muito favorecedor, porque essas estratégias vão animar a gente, vão deixar o clima na casa melhor, vão fortalecer os vínculos entre a gente. É claro que toque e carinho é sempre muito bem-vindo, trabalha afeto, trabalha o contato, aquele calor da pele do outro, então fazer cafuné, cosquinha, deitar junto para ver um filme, esses momentos em famílias vão ser riquíssimos, né? E a gente pode pensar nos outros vínculos, tá? Quem mora em chácara, né? Vínculos com animais, vínculos com a natureza, com as plantas, com a sua horta, com instrumentos musicais, vínculo com seus livros, né? Então, com as suas pedras preciosas, então, vínculos com outros elementos que você pode dar. E o mais importante da live hoje, quem chegou depois, né? A gente está falando sobre as dimensões da saúde mental e os aspectos da psicologia, e a gente chegou no ponto mais importante, que é aprender a validar nossas emoções. A gente precisa percebê-las, reconhecer nossos sentimentos. Onde que você sente isso? Porque todas as emoções desembocam também em algum lugar do corpo, né? Dói tua cabeça? Dói tua cervical? Dói teu estômago? Aonde dói? Então perceba o que você está sentindo. É raiva? É medo? É impotência? É vontade de chorar? É desespero? E também aonde você sente. Se tem algo incomodando no teu corpo ou nos teus sentimentos, é porque está mexendo com você. E não é legal a gente ficar reprimindo. Precisa dar um olhar e validar estas emoções. Não é o caminho, isso está equivocado. Quando a gente aprendeu culturalmente que não podíamos falar das emoções, que não podíamos expressá-las e que não podemos chorar. O contrário é que a gente tem que começar a cultivar na cultura, que agora a gente precisa aprender a falar sobre elas, que é legal falar das emoções, que você extravasa, que você tira de dentro de você. Ajuda muito começar a perceber quais são as coisas que me estressam e quais são meus gatilhos, né? Professores normalmente são crises grandes e catástrofes que mexem com você, assuntos maiores e grandes, situações importantes da vida, uma separação, prova que você tem para fazer, ou situações diárias, briguinhas com um vizinho, doença do seu cachorro. Então, coisas que abrangem esses três aspectos, mas que para você funcionam como estressores. É bom a gente pensar sobre isso, ter um olhar sobre isso, porque a gente vai começando a entender o que é que funciona como estressor para mim, quando que eu me desorganizo. E em relação aos gatilhos, eles têm a ver lá com traumas passados, coisas grandes que vivemos no passado, mas que ainda hoje, conforme uma situação, uma cena, me faz entrar em contato com essas emoções novamente, de um jeito tão avassalador, que eu sofro tudo dependendo, então, a enxergar aquilo que está me provocando todas essas emoções. Tem um exercício que eu gosto bastante de ensinar, que é a gente brincar um espaço de escuta. Se você não está encontrando, vamos relembrar lá. Quem chegou depois na live pode depois rever, vai ficar gravado, né? Que eu dei várias sugestões lá de lugares para escuta psicológica, para escuta emocional. Tem os programas de escuta, como eu estou falando, né? Que vocês podem acessar. Tem a psicoterapia com um psicólogo. Fazer escrita, trabalhar com diário é bem favorecedor. De repente, você gosta das coisas com artesanato, use desenho, pintura, escultura, colagem para expressar suas emoções.
Eu tenho uma pacientinha que a gente faz pintura em tela, e ela faz vários desenhos também no caderno de desenho, e ali ela consegue expor através do desenho o que ela está sentindo. Agora, por último, ela está escrevendo. Até ela me mandou no WhatsApp para eu ler os textos que ela escreveu sobre o que ela pensa de tudo que ela vive, os sentimentos dela. Nossa, isso é super legal, isso valida as nossas emoções. Para crianças, né, tem vários livros na literatura infantil que trabalham as emoções, que a gente pode conversar com eles sobre isso. Podemos fazer painéis de emoções, as argolas das emoções. Então, por exemplo, eu quero mostrar para vocês ali ó, o joguinho das argolas, onde a gente vai colocar cada expressão de emoção numa garrafinha. Eu trouxe ali um modelo de livrinho, que é o Trabalhando as Emoções com a Joana Alontra, mas tem muitos outros, né, que vocês podem utilizar para trabalhar emoções. E ali embaixo, um exemplo de painel de emoções, que a gente pode pôr em casa, e ela falar daquela emoção que ela está sentindo naquele dia, o que está acontecendo com ela. Depois de reconhecer, validar as emoções, a gente tem que extravasá-las. Vocês estão se extravasando? A gente pode usar a água molhando o rosto, a nuca, lavando mãos, tomando água direto. A gente pode fazer técnicas relacionadas à música, escutar música, cantar, dançar, tocar um instrumento. Nós podemos ir para a natureza, ao ar livre, fazer uma caminhada, uma corrida, andar de bike, simplesmente ficar tomando ar, respirando. A tal da atividade física, que já falamos hoje, como é importante, porque libera neurotransmissores que regulam os nossos humores. É legal também usar humor na sua vida, assistindo filmes de comédia, stand-up, vídeos engraçados, porque dar risada vai ser legal para extravasar as emoções negativas. As pessoas que também fazem meditação e yoga sabem como é favorecedor para lidar com as emoções. E a gente pode ainda usar os relaxamentos guiados ou não guiados, e aí vocês conseguem achar no YouTube vários, tá? Com crianças, a gente pode usar o kit da calma. Faça um cesto, uma caixa com várias opções, né? Para eles se autorregularem. Então, pode lá ter bolinhas de sabão, pode ter garrafa sensorial, pode ter lanterna, massinhas, argilas, pode ter aquelas bolinhas de cachorro que aperta, pode ter aquela bola retrátil que aumenta e diminui. Nós podemos ensiná-los a fazer a roda da calma, que a gente recorta uma roda, coloca as fatias bem definidas, e em cada fatia vamos colocar uma sugestão. Está em espanhol ali no meu slide, mas assim, pode ter opções como caminhar, contar até 10, respirar, tomar água, correr, fazer polichinelo, conversar com alguém. A gente pode ensinar eles a usar uma técnica para expressar as suas emoções. E por último, já estamos chegando no final, e aí já vamos aí abrir para ver se tem alguma pergunta, né? Como que a gente pode, então, resgatar mais a nossa resiliência, que é a capacidade de a gente superar obstáculos na vida, né? Bem, gente, então fazer bom uso das crises. Ao invés de eu olhar para o lado negativo de toda essa pandemia, de toda essa crise, eu treinar para ver a solução, o lado bom. O que eu posso agora aprender? O que eu posso melhorar na minha vida? O que eu já estou modificando? Brincar de fazer essas perguntas tira você do processo de negatividade e traz para você uma melhor positividade. Faz você olhar para o lado bom das coisas. Eu posso aprender a dar mais utilidade para a solidão. Sabe que é importante aprender a ser sozinho, porque eu tiro daí a força da dependência emocional de um outro. Que a felicidade não tem que vir do outro, que eu tenho que buscar a minha felicidade, que eu tenho que me preencher e dar conta de conviver comigo mesmo.
Eu vou aprender a ler um livro, a fazer um bordado, eu vou aprender a tocar algum instrumento, eu vou estudar alguma coisa num curso, mas o que eu vou fazer com essa minha solidão? Que utilidade eu vou dar para minha própria companhia, né? Exercícios de solidariedade resgatam você, fazem um trabalho maravilhoso. Doe a alguém algo que você tem, seja possibilidades materiais, você vai doar alguma coisa, vai doar dinheiro, vai doar comida, seja doação de orações, seja simplesmente o seu ouvido para escutar alguém que está precisando. O que você vai doar para alguém? Mas fazer o exercício da solidariedade é muito protetivo para a saúde mental, porque você se sente muito melhor quando você é solidário. O humor nós já falamos, né? Trabalhar com as coisas engraçadas, elas vão tirar a gente da negatividade, elas vão ajudar a gente a dar um sentido de mais otimismo, vão deixar a gente um pouco mais leve. Eu queria falar daí rapidinho da programação neurolinguística, que se chama PNL, né? Então, é a gente usar os nossos sentidos para pensar melhor, agir melhor, falar coisas melhores, escrever coisas melhores. Porque quando a gente pensa, fala, age coisas negativas, a gente entra num ciclo vibracional que não é bom, não é favorável para a gente, né? Eu tenho essa construção de conhecimento da bioenergética, da física quântica, então eu gosto muito de fazer essa leitura. Tem algumas técnicas, gente, PNL tem muitas técnicas, né? Mas eu vou trazer algumas. O poder da gratidão, que é você escrever um bilhetinho no final do dia. O que você foi grato no dia de hoje? O que foi legal no teu dia de hoje? É um exercício que parece tão simples, mas que vai gerando em você melhores pensamentos, melhores sentimentos, melhores atitudes. E isso é muito legal de envolver os filhos, tá? De que cada um vai poder dizer uma coisa que foi grato, que gostou no seu dia. Tem uma técnica chamada Fogem, que é enevoar, embaçar, que a gente vai trocar cada vez que a gente pensar uma coisa negativa por uma positiva. E também tem uma técnica lá da psicologia corporal, que é a técnica da postura corporal. Cada vez que você se pegar assim, você arruma as suas costas, dá uma respirada profunda, faz alongamentos e olha para cima. Aí você vai começando a se autorregular, vai trabalhando aquele mindfulness, que é você focar no aqui e agora, no seu corpo. E isso parecem coisas tão simples, mas elas vão fazendo sentido porque vão tirando a gente daquela postura negativa, encolhida, de proteção, de defesa, vai fazendo a gente ampliar, respirar melhor, melhor ansiedade. Então, são coisas tão simples que podem ir ajudando no nosso dia a dia. Bem, eu cheguei então ao final, né, da minha explanação. A gente já está no horário de 11 horas, então eu gostaria agora de passar a palavra à Tatiana, né, para ela contar para nós aí se veio algum questionamento, alguma pergunta que a gente possa contribuir para o pessoal. Então, Andréia, muitas pessoas elogiando a sua fala, né, elogiando as dicas, muitas pessoas vão colocar em prática, ou apontando, né, a questão do humor, o quanto é importante na relação. Ali, quando você fala do desenvolver resiliência, né, eu tenho um exemplo que vai ficar marcado para a minha vida, que é a relação com a minha filha, né, quando a gente pensa em ter, qual é o ponto positivo dessa pandemia, né, entre tantos negativos. Então, a minha filha vai fazer 15 anos, né, semana que vem, e eu nunca tive a oportunidade de ficar tanto tempo com ela. Sempre era nos recessos do mês de julho e no mês, né, no máximo um mês aí, 45 dias das férias de dezembro. Quando eu teria a oportunidade de ensinar a cozinhar, a fazer um prato,
né, acompanhar na questão da escola, né? Sempre aquela corridinha no final do dia, já todos cansados. Então, eu vejo, sim, né, que a gente, se for elencar aí os pontos positivos, a gente vai ter aí muita coisa boa para relembrar, né, dessa fase tão ruim que a gente, né, esse ano, que foi tão marcado com coisas tão ruins aí que a gente vem passando, né? Então, a gente tem que fazer também esse exercício, né, de tirar o lado positivo aí dessa situação. Em relação a perguntas, Andréia, eu tenho uma aqui da professora Arlete. Ela perguntou se quando é encaminhado para psicologia, se é você que atende. Eu acredito que na UBS. Então, veja, Arlete, se você quiser, você pode fazer uma ligação no programa de escuta psicológica que o município está oferecendo aos servidores da educação. É nas terças e quintas, no ramal 3825. Lá um psicólogo vai fazer a escuta e vai te acolher, vai te ouvir. Então, vai ser um espaço para você já trabalhar algumas coisas e já, de repente, ter alguma orientação. Se esse psicólogo considerar que precisa de um trabalho mais terapêutico, semanal, daí ele vai avaliar, sim, se você tem condições de um plano de saúde que você já tenha, vai fazer o encaminhamento, se não, a gente vai partir para o caminho da UBS mesmo. Lá, quem for te acolher vai avaliar se a própria equipe do NASF, que tem psicólogos no grupo, vai poder fazer algum trabalho ou se vai ter que te encaminhar para o CESP, que é o Centro de Especialidades, né, para ver se dá para fazer um processo terapêutico lá. Então, seria esse o caminho. Mas você pode também, Arlete, procurar a terapia através daquele programa que o governador fez em associação com o Conselho de Psicologia, que é lá aquele atendimento psicológico online, telemedicina. Então, procure lá no site, também seria uma forma daí. Outra situação também, André, só antes, o Alex pediu se você puder já te retirar o slide, o contato, tá? Outra questão que surgiu também, então agradecendo que a gente não tem só os nossos servidores, mas a comunidade escolar, pessoas de Minas Gerais apontando, Puxa, né? Que legal! Ali no chat. E apareceu uma pergunta, agora em tempos de isolamento. Como uma mãe, acredito que você já tenha até respondido, né? Como uma mãe deve lidar com seu filho quando o pai já tem um quadro de depressão, né? Já anterior à pandemia e todos estão convivendo juntos nessa casa. Como a mãe lida com essa situação? Bem, então, em primeiro lugar, a gente tem que ajudar as crianças a se expressarem, né? Elas precisam falar o que elas estão vendo, o que elas estão sentindo, o que está agoniando, dar esta oportunidade. Precisamos ouvir ela, não é porque a gente tem uma pessoa ao nosso redor que apresenta, né, uma condição de que isso será um ponto negativo. Né? Então, primeira coisa é ouvi-la, ela ter a oportunidade de ter uma comunicação aberta em casa. Se ela é bem pequenininha, a gente pode usar os desenhos, a argila, a massinha, para ela tentar expressar aquilo. E se ela já é maiorzinha, se ela tem o canal da fala, então a gente pode criar esses espaços. Se ela tem dificuldade de se expressar, a gente pode usar os livrinhos, né, que falam sobre emoções, sobre sentimentos, para ver como é que tudo isso está para ela. Se isso realmente está pesado, ela está em sofrimento, ela também vai precisar de ajuda agora. E aí a gente pode buscar, então, uma intervenção mais qualificada. E aí, qual seria? Os psicólogos, uma consulta com o médico para ter uma devolutiva. Então, a gente pode ir também pela porta das unidades de saúde, pelas universidades em Curitiba, né? Buscar esses recursos que a gente já passou no início da live. Então, André, eu acho que nós já estamos caminhando para o fim, não apareceu mais nenhuma questão, pergunta no chat, né? Mas parabenizando, que vão colocar as dicas em prática,
que vão procurar, né? Você, eu acho que para eu finalizar, antes de passar a palavra para você, eu agradeço mais uma vez a sua contribuição. A Andréia, que é a nossa servidora, né, do município, tem feito trabalho de escuta, eu acho que é bem importante até você frisar, até passar de novo o número do telefone, que toda terça e quinta ela está à disposição dos nossos servidores da educação para essa escuta terapêutica, o quanto é importante, né? Ou às vezes é só um desabafo, ou conversar, ou onde eu devo procurar, às vezes um caminho, né? Que a Andréia vai estar ali orientando vocês. Então, mais uma vez, Andréia, parabenizo em nome da rede, em nome da nossa Secretaria Municipal de Educação, e passo para você dar as considerações finais. Ok. Obrigada, Tatiana. Queridos, então, obrigada, né, pelo espaço, obrigada à Secretaria por tanto acolhimento, a nossa parceria, né? Gostaria de dizer a todos que fico muito feliz em falar da saúde mental, porque agora, no momento, a gente precisa ter um olhar bem importante para isso, né? Para a gente se ajudar, né? Queria também dizer para vocês que os nossos vídeos continuam, a gente vai procurar aí trazer novos temas para a gente continuar debatendo e superando juntos essas dificuldades, né? Não está fácil, mas lembrem-se que vai ser normal a gente sentir tudo isso, tá? Só procurem dar vazão a tudo isso, falar com alguém e, se tiver muito difícil, buscar ajuda, tá bom? Então, um abraço, fiquem bem, cuidem da saúde física para não ficarem doentinhos também, né? Um abraço. Podemos encerrar. Tchau. Tchau.